Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Luke Roger. Eu sou o Luke. Estamos aqui então para falar um pouquinho sobre RPG, né? Mais especificamente do Dungeons and Dragons, que é o RPG que eu estou jogando aqui. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como mestrar RPG do Dungeons and Dragons, né? Como, na verdade, eu vou contar aqui para vocês mais como foi a minha história, como que eu me tornei um mestre de RPG, ainda que eu seja um mestre iniciante, mas eu acho que eu tenho alguma coisa para poder falar para vocês aí, até porque meus jogadores têm elogiado bastante e eu estou bastante feliz por isso, que é uma das coisas que eu vejo que é mais importante no D&D, é realmente você entreter seus jogadores, né? E se entreter também, obviamente, né? Então, sem mais delongas, bora começar aqui. Bom pessoal, minha história com RPG começou aqui cerca de 1 ano e meio ou 2 atrás, não tenho tanta certeza assim, mas foi quando alguns dos meus amigos me chamaram para jogar D&D e eu não tinha praticamente nenhuma familiaridade com o jogo. Eu até, pra falar a verdade, achava meio estranho na época, né? Eu sei lá, cara, eu não conseguia... eu nunca gostei muito de jogo de tabuleiro, né? E eu não conseguia pensar direito como que ia ser, nossa, jogar D&D e tal, né? Mas assim, eu tava bastante atolado aqui com os compromissos da vida adulta, né? Trabalho, família, estudos, e eu tinha certeza que eu tava precisando de uma coisa. Ter tempo pra ver meus amigos e fazer alguma coisa que eu goste, assim, né? Então eu resolvi aceitar o convite. Eu tinha e ainda tenho uma ótima amizade, né, com um dos jogadores, aquelas amizades de infância mesmo, né? A gente tinha estudado junto e eu conheci o mestre já também, né, que estava mestrando essa campanha. A gente já tinha se encontrado uma vez no aniversário desse nosso amigo em comum, o primeiro que eu falei pra vocês, né? E, senhoras e senhores, eu devo dizer que aceitar esse convite foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. E, melhor ainda, eu nem precisei rolar um D20 para ter aquele sucesso. E eu apenas fui. No começo eu tenho que confessar que eu achei um pouco estranho, porque como eu escolhi uma classe que, na minha opinião, foi um pouco difícil, principalmente para a primeira jogatina que eu tava tendo, né? Eu escolhi um clérigo da guerra e a campanha tava sendo lá no Underdark, né? Então, além disso, o grupo também já tava no nível 5 e foi um pouco difícil para mim entender as mecânicas de jogo de começo, como funcionavam as magias, como que era o acerto, o dano, descansos, até mesmo o roleplay foi um pouquinho complicado no começo, mas apesar de que essa parte foi a parte que eu mais gostei, para falar a verdade, não que eu não goste do jogo em si, né, dos combates e tal, mas eu acho que um bom jogo ele tem que ser bem equilibrado, né, entre combate e o roleplay. Isso daí é uma das lições que eu fui aprendendo ao longo dos dias aí mestrando, né. Mas enfim, voltando ao meu início como jogador, com o tempo eu fui me acostumando, né, mas infelizmente a mesa acabou que não durou muito, né. Alguns dos players não puderam continuar, o mestre acabou resolvendo começar outra mesa e eu acabei entrando nela também. Dessa vez a gente foi jogar D&D 3.5, né? Primeiro a gente estava jogando na 5.0, né? E bom, pessoal, eu devo dizer que dessa vez eu fiz a escolha certa para o iniciante. Eu comecei jogando como um bárbaro. Na verdade, eu fui um orc bárbaro, né, nessa mesa. Sim, fazia bastante sentido, pelo meu background, eu jogar como orc. E eu sempre tive mais afinidade em jogar com raças de monstrão, assim. Eu sempre gosto mais dos bichos mais feião, assim, né? E, enfim, eu tenho diversos motivos também para falar o porquê que o bárbaro é uma ótima escolha para quem está iniciando, né? Mas isso pode ser um assunto para outra hora, né? Com essa nova aventura começando, foi muito mais fácil para mim me envolver com o meu personagem. Para começo de tudo, cara, ele era um orc e um bárbaro, então ele era burro. E eu, como iniciante no jogo, também era burro pra caramba. É verdade, eu não sabia quase nada do jogo, então a gente tava em sintonia, né? E além do mais, o meu personagem ele era extremamente caótico. Ele simplesmente fazia o que dava na telha e tava, mas enfim, sempre respeitando, né, as escolhas do grupo, claro. A gente não quer discórdia, né? E até porque, pô, pra que eu vou ficar rateando com o meu grupo, né? Enfim, essa aventura ela foi muito mais divertida e durou bem mais tempo, mas também, infelizmente, teve uma hora que teve que chegar ao fim, né? Como tudo que é bom, não durou pra sempre.
alguns dos jogadores e também o mestre principalmente não puderam mais continuar a jogar. E aí a gente não conseguiu um calendário legal, né? Um schedule, né? Eu não sei como fugiu a palavra em português. Enfim, nós não conseguimos encontrar um dia que ficasse bom para todo mundo, então a mesa infelizmente acabou chegando ao fim. Nenhuma das duas campanhas que a gente jogou até agora a gente conseguiu finalizar, né? E passou bastante tempo, né? Eu fiquei sem jogar por bastante tempo, não sei dizer ao certo, mas quando foi chegando o final do ano passado, fim de 2023, eu consegui reunir alguns amigos, colegas da escola, pra gente conversar, e logo a gente descobriu que todo mundo tava com muita vontade de jogar D&D, mas tinha um porém. O mestre oficial da turma, né, ele não conseguia conduzir uma campanha naquele momento, ele não tava com tempo disponível, né, e a gente tava sem mestre. E alguns de nós até já tínhamos tentado falar com ele antes e tal, mas realmente não tava dando. Ele, por motivos pessoais, não conseguia fazer a mestragem aí pra nós, né? Mas enfim, aí que veio a minha participação como mestre, né? Foi daí. Eu já vinha com vontade de mestrar fazia algum tempo e eu sempre gostei muito de contar histórias, né? E eu ainda gosto muito da ideia de contar histórias, pra falar a verdade, mas eu nunca achei a desculpa, entre aspas, né, adequada pra fazer isso, né? Então, a oportunidade estava na minha porta. Um grupo com vontade de jogar e eu com vontade de ter a experiência de ser um mestre de RPG. O grande problema é o seguinte, eu sou uma pessoa muito tímida. No começo eu não disse nada para meus amigos, a gente tava lá falando, nossa, tava todo mundo com vontade e tal, mas logo a minha vontade de falar foi maior, então eu criei coragem e fui lá e falei, pô galera, eu posso mestrar aí, velho, se vocês toparem. Eu não tenho muita experiência de jogo, só joguei aquelas 2 mesas, alguns de vocês estavam comigo, mas eu acho que pela vontade que eu tenho, algumas coisas que eu tô estudando, eu poderia tentar, pelo menos, né? Mas eu vou precisar da ajuda de vocês com algumas regras e tal, porque eu não sou 100% familiarizado, né? Então, vocês me ajudam e a gente vai fazer uma mesa legal. O que vocês acham? E a galera topou na hora, velho. Todo mundo ficou, tipo assim, pra minha surpresa, né? Todo mundo ficou, beleza, né? Vamos, tal. Não sei se eles botaram muita fé no começo, mas enfim, foi bastante legal. E o meu maior medo realmente era por não ser um jogador experiente, né? Mas durante meus tempos de estudo, principalmente depois, quando eu comecei a trabalhar, né? O estudo que eu falo é estudo de colegial, faculdade, enfim. Eu aprendi que a gente nunca tá 100% preparado pra nada. Nada. E muitas vezes é melhor a gente só mergulhar de cabeça pra enfrentar alguns desafios aí. Lógico que a gente tem que se preparar pelo menos o mínimo, né? Mas se a gente for ficar esperando a ocasião correta, tá tudo 100% ok, as estrelas estarem alinhadas pra gente conseguir fazer nossos objetivos, então a gente vai ficar esperando pra sempre. Infelizmente, é uma coisa que a gente acaba muitas vezes aprendendo na marra, né? Então, um dos meus amigos que já tinha mestrado uma vez, mas não tinha curtido muito, ele sugeriu que eu começasse por uma aventura já pronta, né? Pra me familiarizar, ver como que o cenário funcionava, entender um pouco como uma aventura pode ser criada e depois futuramente a gente poderia criar uma campanha se quisesse ou então continuava mestrando as campanhas prontas assim, né? Então eu resolvi seguir por esse caminho e a gente escolheu, como muitos mestres iniciantes, a Mina Perdida de Phandelver como a nossa primeira aventura. É um ótimo livro e eu recomendo demais para quem tá começando a mestrar, que ele realmente parece que vai pegando na mãozinha assim do mestre e vai falando, você tem que fazer isso, aquilo, as coisas são desse jeito, faz um teste para isso, faz um teste para aquilo. Ele te mostra muita coisa e como você começar mesmo, né? E você praticamente só vai precisar dele. Se você não quiser, você não precisa nem do livro do jogador e nem do livro do mestre. Só com o livro da aventura você já consegue jogar 100%. E isso que eu acho muito legal, né? E, enfim, depois disso, nas próximas semanas, a gente começaria a nossa campanha. E eu devo dizer que as primeiras sessões elas foram bastante desafiadoras. Apesar de eu já ter lido bem o livro, tá
sabendo um bom contexto geral da história, eu ainda senti um pouco inseguro com algumas coisas. Mas aí meus amigos foram muito bem receptivos, eu tenho que dizer. No começo eu tentei praticamente imitar o nosso mestre antigo, né? Via o que ele fazia, né? Lembrava e tentava fazer mais ou menos igual. E com o tempo eu fui colocando a minha personalidade nos NPCs, fui colocando uma pitadinha de mim aí dentro de cada sessão e cada aspecto do mundo também. Uma coisa que eu devo dizer que ajudou bastante foi ter o livro em mãos, né? Porque aí eu conseguia ir acompanhando durante as sessões, né? Eu conseguia sempre ir lendo o que estava acontecendo. E eu gostava bastante também de fazer um resuminho no começo, aliás, num dia antes pelo menos, da sessão, para ter uma noção do que poderia acontecer ali e tal. Apesar de que isso acabou ficando um pouco complicado para mim, porque eu não conseguia tirar muito tempo para estudar antes. Então, o que eu acabei fazendo, o que eu tô fazendo hoje? Eu leio um pedaço da sessão um dia antes, e no dia eu tô lá com o livro e vou seguindo, eu grifo, né, as partes mais importantes e tal, e vamos fazendo desse jeito, né. Os combates foram uma verdadeira dificuldade no início, mas com o tempo a gente vai se acostumando, né. Atualmente a gente já tá finalizando o segundo arco da aventura, e eu devo dizer que, por certo, essa não vai ser minha última vez como mestre. A sensação de conduzir uma boa história, cara, é incrível. E ver seus jogadores e os personagens deles evoluindo, se tornando importantes para aquele mundo é sensacional. E apesar de saber que a gente não tá 100% em comando daquele mundo, é como se a gente pudesse compreender pelo menos uma pequena fração, uma pequeníssima fração mesmo do cuidado que o criador tem com suas criaturas. Cara, isso é incrível, de verdade. Minha mensagem para você que tá pensando em começar uma campanha ou mestrar um jogo alguma vez é que vá em frente e se divirta. Chama alguns amigos seus mais próximos que gostam de jogar, que você já conhece o estilo de jogo deles, que você já tá familiarizado, que você sabe que eles são gente boa. Faça da sua sessão um tempo legal e de qualidade, cara. Isso é sensacional, você vai ver que as coisas vão rolando. Eu tinha um pouco de medo de estar sendo meio chato pra todo mundo, mas eu resolvi fazer esse vídeo pra falar a verdade, porque essa semana eu recebi uma mensagem de um dos jogadores e ele falou que tá surpreso mesmo. Ele até perdeu o primeiro turno. Brincadeira. Que ele tá surpreso mesmo com como tá sendo divertido. Falou que eu tô mestrando legal. Então eu me senti bastante inspirado pra falar pra você também, que tá aí querendo começar a mestrar e tal, que você pode fazer isso também. Basta ter um grupo legal que te apoie e pessoas bacanas. É isso aí. E galera, se você quer ajudar o canal, eu vou deixar aqui no descritor desse vídeo alguns links para os livros do jogador, livros do mestre, algumas aventuras também. Comprando por esses links, eu ganho uma pequena comissão da venda e você não paga exatamente nada a mais por isso, mas me ajuda demais, de verdade. Bom, sem mais delongas, eu me despeço e desejo a você que está aí me ouvindo uma grande sorte nos tabuleiros de aventura. Eu sou o Luke Roger e até a próxima!